Beleza, pessoal? Vem aí uma super dica para você que está se preparando para os diversos concursos. Fique ligado! Então, nós vamos trabalhar exatamente uma bateria de questões relacionadas à ortografia oficial para que você possa ficar mais atento a essa área. É uma área bastante recorrente nas provas de concursos. Aqui nós temos 19 questões. Eu deixei 19 para não ter empate, certo? Para não ter, se fosse um número par, poderia ficar empatado, né? 18, por exemplo, ficaria 9 a 9. Então, para não ter empate, vamos ver se você ganha ou a prova ganha. Então, lembra que você está concorrendo agora com outra prova. Tudo bem? Ou você acerta a questão, né? Ou você derrota a questão, ou a questão te derrota. A ortografia oficial é bastante recorrente nas provas de concursos. Nós enfrentamos muitas questões relacionadas a este aspecto, ortografia oficial. Lembrando que a ortografia ela tem duas abordagens. Nós temos que ficar bem atentos a isso. A ortografia, ainda que seja a chamada escrita correta, a ortografia, como se sabe, nós temos aqui o elemento grego, que significa correta, o elemento latino, que quer dizer escrita. Ainda que a ortografia preconize a escrita correta, a gramática nos apresenta, por estudos linguísticos, nos apresenta duas abordagens. Nós temos a ortografia oficial e temos a ortografia variante. A oficial é exatamente aquela ortografia que possui aspecto etimológico e filológico, ou seja, possui origem e possui comprovação documental. A etimologia estuda a origem do vocábulo, a filologia estuda a comprovação documental do vocábulo. A oficial, então, é a ortografia que possui etimologia e filologia, ou seja, aspectos etimológicos e aspectos filológicos. A etimologia é a ciência que estuda a origem do vocábulo e a filologia é a ciência que estuda a comprovação documental do vocábulo. A ortografia variante, por sua vez, não tem nem etimologia e nem filologia. Ela é criada no nosso dia a dia, ela é criada por nós, usuários, no nosso cotidiano linguístico, na nossa maneira de abordagem, na maneira pela qual nós ressignificamos e recriamos as palavras, vão surgindo então essas ortografias. Qual é a dificuldade disso? A dificuldade é que muitos dicionários registram as duas ortografias. Muitos dicionários registram a ortografia oficial e registram a ortografia variante. A nossa preparação para concurso, então, deve ser bastante específica para reconhecer qual é a ortografia oficial, porque as bancas só gabaritam a ortografia oficial. Nesse caso, então, temos aqui a primeira questão, que diz relacionada à separação silábica. Então, nós temos a opção que apresenta erro na separação silábica. Você tem, então, 5 opções. Mediante as 5 opções, nós vamos, então, identificar nestas 5 opções qual a opção que apresenta erro na separação silábica. Vamos lá, então, 1 minuto e meio para a primeira questão.
Vamos lá verificar a primeira questão? Então, olha só, de acordo com as regras gerais de separação silábica mediante o aspecto da ortografia oficial, nós temos então algumas diretrizes que são preconizadas pela gramática. De acordo com a gramática, só existe sílaba se houver vogal. Só existe sílaba se houver vogal, então, para a mesma quantidade de vogais, confere-se o mesmo número de sílabas. Se eu olho para a palavra e visualizo 3 vogais, então a palavra terá 3 sílabas. Se eu olho para a palavra e visualizo uma vogal, então a palavra terá uma sílaba. Se a palavra tiver 2 vogais, 2 sílabas. Aí existe aquele famoso equívoco entre vogal e semivogal. As pessoas ficam naquele equívoco relacionadas a este aspecto vogal e semivogal. Muitas não sabem identificar o que é a vogal e o que é a semivogal. De acordo com a etimologia da palavra vogal, que vem do latim, vogal significa voz. Então, a palavra vogal não tem a definição de letra. Nós entendemos errado quando pensamos que a letra é a vogal. Não. A vogal é a voz. Traduzindo, a vogal é a pronúncia. Então, quando você visualiza letra e confere letra, aí você erra, porque você não vai conferir letras. De acordo com a regra, para a mesma quantidade de vogais. O nosso erro é conferir aqui, ó. Aí uma letra, 2 letras, 3 letras. Então 3 sílabas. Não, eu vou conferir as pronúncias. Então eu vou conferir exatamente uma pronúncia, 2 pronúncias, porque essa aqui não é exatamente uma pronúncia, ela é quase, por isso que ela é uma semivogal. O que faz então ser vogal e o que faz ser semivogal? A intenção, a compreensão exatamente é essa. Vogal compreende voz, ou seja, significa pronúncia. A técnica para que você possa perceber exatamente como funciona esse processo de vogal e semivogal, observa assim. Se você visualiza uma palavra, vamos então aqui, você visualiza uma palavra, aí você percebe naquela visualização, na palavra, você percebe pelo menos 2 letras juntas, 2 letras vocálicas juntas. Então aqui na palavra caixa você visualiza pelo menos 2 letras vocálicas juntas. Então você tem que saber quem é a vogal, quem é a semivogal. A dica é a seguinte, você escreve uma vez a palavra com uma letra e escreve outra vez a palavra com a outra letra. Olha só, eu escrevi então uma vez a palavra com uma das 2 letras vocálicas e escrevi outra vez a palavra com outra letra vocálica. Se vogal significa voz e voz é pronúncia, então eu vou ver qual das 2 letras tem a pronúncia. Lendo com a letra A, eu leio caixa. Lendo com a letra I, eu leio cicha. Caixa ou cicha determina a melhor pronúncia da palavra. Quem é a vogal? Perfeitamente. É quem tem a pronúncia. Certo? Vogal é quem tem a pronúncia. Percebe que a letra I desviou a pronúncia. A letra I retirou a pronúncia caixa. Essa é a palavra original, caixa. Então a letra A manteve a pronúncia bem mais próxima da original, caixa. A palavra caixa. Com a letra A, caixa. Com a letra I, cicha. A letra I então desviou. A letra I não é vogal, a letra I é quase vogal. Ela não tem a pronúncia, ela tem só uma quase pronúncia. Então entre o A e o I eu tenho, agora definindo a palavra, vamos lá então, entre o A e o I eu vou ter, a letra A vai ser a vogal e a letra I vai ser a semivogal. Se eu tenho uma vogal e uma semivogal, de acordo com a regra gramatical, aqui olha só, eu só tenho uma letra A, então só com a letra A quer dizer vogal. Eu só posso ter semivogal se eu tiver pelo menos 2 letras vocálicas juntas na palavra, tudo bem? Eu só posso ter semivogal se eu tiver pelo menos 2 letras juntas na palavra. Na palavra escrita aqui, por exemplo, eu tenho um E ao lado de uma consoante. Eu tenho um I entre 2 consoantes. E eu tenho um A ao lado de outra consoante. Eu não tenho 2 letras vocálicas juntas. Então, se eu tenho 1, 2, 3 letras aqui, vogais, elas são vogais mesmo. Não há semivogal aqui, porque só pode existir semivogal quando tiver pelo menos 2 letras vocálicas juntas na palavra. Só pode existir semivogal se tiver pelo menos 2 letras juntas na palavra. Aqui eu tenho 2 letras juntas, então aqui pode ocorrer semivogal.
Aqui eu tenho duas letras juntas, pode ocorrer semivogal. Aqui eu não tenho duas letras vocálicas juntas, então aqui não há semivogal, são apenas duas vocais, tudo bem? Aqui, por exemplo, eu não tenho, olha só, eu não tenho duas letras vocálicas juntas, três letras vocálicas juntas, eu tenho sempre letras vocálicas separadas, elas não estão juntas, então aqui eu vou ter três vogais, três sílabas. Só pode existir semivogal se tiver ao lado, ou seja, duas, três letras vocálicas juntas. Aí, nesse caso, nessa palavra caixa, eu tenho uma vogal, duas vogais. Se eu tenho duas vogais, eu vou ter duas sílabas. Só as vogais é que formam sílabas. Só existe sílaba se houver vogal. Só as vogais formam sílaba. Se só as vogais formam sílaba, então eu tenho aqui, ó, esta vogal, esta semivogal vai se agregar a esta vogal. Então eu tenho cai, caixa. A separação silábica de caixa vai ser esta. Nesse sentido, então, sempre que eu tiver duas letras vocálicas juntas, então eu vou verificar quem é a vogal, quem é a semivogal, certo? Quem é a vogal, quem é a semivogal. Isso vai definir todas as condições relacionadas à separação silábica. Na palavra inicial, observa então que eu tenho aqui pronúncias bem distintas. Inicial. O I, então, ele não está servindo como semivogal, ele tem pronúncia própria. Inicial, cial, si, você tem a pronúncia definida do I, certo? Então o I não é semivogal, o I aqui é vogal. Inicial, superstição, expectativa, disciplina, todas as palavras estão corretamente separadas na letra A. Antes que eu avance, só um outro detalhe também importante para que você observe é o seguinte: de acordo com a gramática, só para que nós relembremos e citemos com mais propriedade, a letra A sempre é vogal. Então o A sempre é vogal. A letra E e a letra O, na maioria dos vocábulos, estas letras funcionam como vogais. E as letras I e U, na maioria dos vocábulos, funcionam como semivogais. Então, por esse quadrinho aqui, você tem a indicação de que as principais semivogais são exatamente as letras I e as letras U. Então, isso quer dizer que quando você estiver analisando uma palavra, você vai observar claramente como condição mais dos vocábulos. Obrigado. Então, a maioria dos vocábulos funcionam como vogais. E aí, pessoal, gostou? Se gostou, compartilhe esse vídeo, dê seu like e agora é Clube do Concurso.